Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, depois da explanação da minha colega, deputada Beatriz Cerqueira, talvez eu nem precisasse de usar a palavra, porque ela expressou toda a indignação, tudo o protesto que é natural no momento feito esse, que a nossa bancada tanto representa. Mas como sou o representante dessa mesma bancada, desse mesmo bloco parlamentar aqui nessa comissão, naturalmente eu devo também expressar alguns pontos de vista, inclusive sobre a tramitação, que me parece a mais adequada aqui nessa comissão. Nós acompanhamos há muito tempo essa comissão, presidente, que não é a primeira vez que vou dizer que é uma comissão que ela me parece que ela, no contexto aí da Assembleia, ela fica um pouco deslocada naquilo que deveria ser a sua função principal. Nós estamos discutindo a questão previdenciária, cujo tema, claro que existe uma comissão da Previdência Social, que é de Trabalho e Previdência, e tem uma comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. O tema central desse projeto é a tributação. A contribuição previdenciária é um tributo, é o sistema tributário integrado. Toda a discussão desse tema se insere dentro da questão fiscal, também da questão fiscal do governo, não só do governo, mas do Estado, porque perpassa vários governos, e a questão fiscal é uma questão própria dessa comissão. Mas essa comissão aceita muito a ideia de ser uma comissão de fiscalização. Ela observa, vê, opina, mas ela não assume, assim, de uma maneira principal, aquilo que, no meu entendimento, deveria corresponder. Por essa razão, por minha formação também, que sou economista, dedicado há muito tempo a esses temas, eu já venho acompanhando toda a discussão, tanto da questão fiscal como da questão previdenciária, não só aqui em Minas Gerais, mas em outros momentos, também na esfera federal e nos demais estados, nos municípios. É uma questão que nos preocupa de uma maneira muito, muito intensa. E essa questão, ela me parece que não só aparece como um problema, mas muitas vezes a questão pode ser também vista como uma solução, se conseguirmos, junto da questão previdenciária, colocarmos toda a questão fiscal do Estado, e mais do que isso, o saudável enfoque da questão previdenciária e fiscal, que é a busca do crescimento econômico, a busca do fortalecimento saudável das finanças públicas. E esses nichos devem ser buscados simultaneamente com a discussão que ora ser feita. Por essa visão, buscar essa visão, é que eu entendo também que é natural que os partidos de governo defendam o governo, os partidos de oposição critiquem o governo, mas tem uma questão que eu acho que devia ser acima disso. Cabe ao legislativo legislar. Eu não sei se o governo mandou atrasado ou atrasado, se ele pensa isso ou pensa aquilo, eu não estou nem aí para o governo. Nós temos a função constitucional de legislar. Eu não sei o que pensa o governo, quero saber o que penso eu. Quero saber o que pensa meu partido, o que pensa meu bloco, o que pensa o meu legislativo, o que pensa a minha comissão. Esse é o assunto, esse é o tema, essa é a nossa responsabilidade, não apenas constitucional, mas a nossa responsabilidade social. Eu não requeri uma audiência a mais aqui, não requeri. Primeiro, porque meu bloco não está em obstrução. Ele está gastando o tempo que tem, não me pediram isso, mas se for para o fim de conhecer o assunto, já o conheço. Já o conheço bem, eu conheço as opiniões, não é por essa razão não me levaria a pedir, até porque já podemos apresentar emendas, já estou discutindo isso, a minha assessoria pessoal, a assessoria do meu bloco, já vem discutindo isso há muito tempo. Portanto, fico muito à vontade para dizer que não apresentei emendas nesse momento, porque vou votar em globo
contra o projeto. O projeto. Não que eu não vejo pontos positivos dele, vejo vários. Mas porque nesse momento o que está em jogo é a condução completa do processo, a condução completa no assunto no legislativo. E, nesse sentido, implica, de fato, um voto contrário para obrigar a apresentação, seja por parte do governo ou de nós mesmos. Nós não precisamos de projeto de governo nenhum. Nós temos todas as condições constitucionais para fazer o nosso próprio projeto. Não precisamos de pedir bênção para governo nenhum. O legislativo tem que assumir o seu papel de legislar. O principal papel nosso é legiferante, não é fiscalizatório. Portanto, senhor presidente, vou votar contra. Gostaria de ter um projeto diferente. Já disse isso várias vezes. Vou votar contra na expectativa de que esse projeto vai cair. Vai cair esse, a PEC também. Vamos ver o que acontece nessa comissão e daqui para frente, para depois fazermos também a nossa posição, que não pode ser, se não tivermos força para derrubar o conjunto da reforma, nós temos que procurar também aquilo que nós conseguimos colocar do ponto de vista de alguns pontos, como Vossa Excelência está analisando. Eu também tenho minha análise, meu bloco tem análise, os sindicatos a seu tempo terão. Mas, nesse momento, o esforço conjunto é derrubar esse projeto. Portanto, eu me somo a essa posição de derrubar o projeto, de derrubar no seu conjunto, de votar contra no seu conjunto. Essa é a posição dos sindicatos. Eu não vou por ser a posição dos sindicatos, porque essa é a minha posição também. É a minha. Nós deveríamos apresentar nós mesmos, do Legislativo, a nossa proposta. A Constituição estabelece só alguns pontos que são prerrogativas exclusivas do Executivo, nos quais não se insere a questão previdenciária, não se insere sequer a questão, no caso de Minas Gerais, não se insere sequer a questão tributária. Nós podemos ter iniciativa legal, sim, de qualquer assunto tributário, e pretendo tê-lo e exercê-lo, porque para votar até o final, farei questão de colocar em voto, questões alternativas ou complementares, depende da visão de cada um, relativamente às finanças públicas de Minas Gerais, relativamente, sobretudo, à retomada do desenvolvimento econômico de nosso Estado. Aí sim, permite uma discussão mais tranquila a respeito da questão previdenciária, sem a pressão do ponto de vista fiscal, do equilíbrio fiscal, que prejudica a discussão da Previdência, que é um assunto que aí sim atinge a todos, mas precisaria ter uma discussão mais tranquila, mais desapegada das pressões fiscais de momento, que aí sim toca a questão de governo e contamina uma discussão que é perene, que é a discussão do projeto previdenciário, que é um projeto de gerações. Nesse sentido, presidente, deixo aqui claro, como já deixei em plenário, deixei na reunião de ontem e reafirmo aqui agora. Votarei contra e não apresentarei qualquer emenda nesse momento, qualquer uma, porque não seria coerente da minha parte dar um voto em globo contra esse projeto, para derrubá-lo e depois apresentar nós mesmos a proposta que achamos justa e adequada e, sobretudo, vinculada a outros caminhos do equilíbrio fiscal, outros caminhos da retomada do desenvolvimento, outros caminhos das soluções do conjunto da população mineira, que não será resolvida apenas, como bem lembrou a nobre deputada Beatriz Cerqueira, não será resolvido por isso. É claro que não tem nenhuma medida que resolva tudo. Nenhuma medida que um sistema previdenciário que nós bolássemos aqui a nosso bel prazer. Não teria isso. Mas, com certeza, um sistema previdenciário faz parte da solução. E não podemos abrir mão de nenhum pedaço de solução alguma. O conjunto das soluções tem que ser buscado. Mesmo que não exista um passe de mágica, não existe uma solução qualquer,
Não existe a bala de prata, não existe o tiro único, como já foi tentado no Brasil várias vezes e que nunca deu certo. Portanto, a condução me parece justa, apresentada pelo nosso bloco, que foi votado majoritariamente na Comissão de Trabalho e Previdência Social. Chamo a atenção aqui, presidente, que há algo importante dentro desse raciocínio que acabei de expor, dentro desse raciocínio, que é a aplicação de um diferencial de alíquota em relação a um salário que não é corrigido, significa, nesse momento, uma redução do salário líquido disponível, ou seja, do poder aquisitivo do servidor público. Não quero aqui entrar na discussão de quanto é. Vossa Excelência apresentou um raciocínio, Vossa Excelência apresentou uma solução. Mas qualquer que seja o adicional, desconectado desse reajuste, é uma redução do poder aquisitivo imediato dos servidores. Aí, eu creio que essa discussão, por exemplo, ela só é possível se ela for desconectada das pressões imediatas da crise fiscal. Do contrário, nós não faríamos uma discussão razoável, não faríamos uma construção razoável a respeito de um sistema previdenciário justo, robusto, coerente com o crescimento e coerente com a justiça social e, ao mesmo tempo, adequado na sua implantação. É evidente que a questão etária ela vai mudando, é bom que mude. Não estou aqui somando com o governo ou contra o governo. Isso fez parte. Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema de dizer que defendo vários aspectos, até alguns eu critico dessa emenda, por exemplo, naquela faixa de contribuição dos inativos e dos ativos até o teto da Previdência, eu sou inteiramente favorável, porque acho que passou o tempo de desconsiderar a diferença entre... Porque o sistema que nós adotamos é um sistema solidário. Então, compete a continuidade da cobrança previdenciária. Nós não estamos no sistema de capitalização. É uma confusão entre os sistemas. Nós estamos até rejeitando a capitalização nesse momento. O sistema de capitalização, sim. Se eu não tenho mais o que capitalizar para mim, eu não tenho mais que contribuir. Mas nós estamos no outro sistema e não tem por que também conceder um benefício àquele que venha se aposentar. Se aquele que, ao se aposentar, tiver uma alíquota menor, ele está tendo um incentivo à aposentadoria. Mas os atuais aposentados, presidente, os atuais aposentados, para aplicar esse dispositivo, cá para nós, é muito duro, é muito pesado, e nesse sentido, uma questão, no meu entendimento, tecnicamente, politicamente, em todos os sentidos, justo, se torna profundamente injusto pela sua maneira de aplicar. Porque pega o atual servidor público, o atual aposentado, que não tem essa contribuição e assim, do dia para a noite, colocar essa contribuição sobre ele, não me parece justo. Portanto, não me parece oportuno, não é tempestivo, presidente. Essa medida não é tempestiva. Mas aí se coloca, ela é emergencial, só no momento de crise. Ora, para o momento de crise, volto a insistir, teremos que buscar outros instrumentos para que a reforma da Previdência ela tenha os olhos postos no futuro, na sustentabilidade médio e longo prazo. A reforma da Previdência não é uma medida de caixa, não é uma medida de socorro financeiro. A reforma da Previdência é um pacto de gerações. Não estou entre aqueles que reclamam como algo intocável esse pacto de gerações, que, aliás, não existe. Eu falo isso à vontade. Fui concursado, fiz um concurso lá na PUC, na FUMARC, portanto, um concurso
que todos reconhecem como lícito, como absolutamente insuspeito. Fiz o concurso, disputei com 700 concorrentes, passei em primeiro lugar, enfim, me tornei servidor público. Mas não assinei nenhum pacto, que eu jamais ia poder contribuir na condição de aposentado. Não tinha isso. Eu podia ter essa expectativa. Na época era assim. Mas, na época, a expectativa de vida era outra, as condições econômicas eram outras, todas as condições eram outras, o peso dos inativos do Caixa do Estado era outro, tudo era outro. Então, eu tenho que compreender que se as circunstâncias mudam, não existe lei paralisada que impeça as mudanças. A mudança virá. Ou no caixa, ou na disponibilidade, ou no corte de outras despesas, ou no aumento das contribuições, seja do próprio servidor, seja o aumento da contribuição do ente público estadual que sustenta o sistema. Portanto, eu tenho plena consciência de que essas coisas podem mudar. Participei das mudanças na época do governo Lula, foram corretas, estão aí. E isso é natural. Agora, tem que saber que mudança é essa. Que mudança é essa? Portanto, senhor presidente, essa questão, volto a dizer, que eu acho a mais dura de todas, a mais, digamos, para ser aplicada assim a frio da noite para o dia, a mais cruel de todas, ela olhando num olhar atemporal, fora do momento, fora do lugar, é uma medida até, eu acho, é uma medida até insuficiente. Na minha opinião, aposentou devia se contribuir, a contribuição devia continuar igual. Não devia ser partir de um salário, não. Isso é igual. É o meu ponto de vista. Quem quiser discutir comigo, vai discutir. É o meu ponto de vista. Pronto. Eu acho que é isso que devia ser feito. Porém, pegar o atual, enfiar uma peixeira dessa no bucho dele, coitado. Não. E aquele que trabalhou, como bem lembrou a deputada Beatriz, aquela professora que ficou 25 anos em sala de aula, que aquela não merece, nem nesse momento, um olhar de piedade, um olhar de gratidão para quem contribuiu há tanto tempo. Não importa se na minha concepção, isso, em tese, é uma questão correta. Não importa, porque eu não tenho essa visão fora. Do mesmo jeito que eu quero que todos olhem a realidade como ela se apresenta, eu também tenho que olhar esse aspecto com a realidade que se apresenta. Ou seja, não pode aplicar isso desse momento, não pode aplicar desse jeito. Portanto, isso para dar um exemplo daquilo que eu gostaria muito de estar emendando aqui nesse momento. Eu gostaria muito de emendar também a cláusula de vigência da entrada em vigor dos reajustes. Eu falo à vontade porque eu, da minha parte, estudei as alíquotas, estudei a aplicação. Achei insuficiente o que foi apresentado na exposição de motivos do governo. Não tem importância. Pedi uma audiência, fui na área técnica, enfiei lá todas as minhas perguntas a respeito do quadro de custos, de proventos de aposentadoria, de pensões, tudo isso eu pude ver. Eu fiz os exercícios, eu fiz. Eu tive tempo para isso. Esse projeto está tramitando, não acho há tão pouco tempo assim. Do ponto de vista, digamos, político, poderíamos fazer uma obstrução. Aí é outra coisa. Eu não vou dizer que eu não tive condição de conhecer. Tive condição de conhecer, o que eu pedi, eu tive acesso. Se houvesse orientação no sentido de obstruir essa reunião de agora, eu poderia até apresentar requerimentos, pedir coisas, pedir vista, fazer opção de coisa que, aliás, não seria hoje. Já teria começado ontem, mas não é o caso. Portanto, eu digo que eu tenho opinião formada e estudos feitos, é do meu campo, é da minha especialidade, é do meu conhecimento,
Não vou aqui dizer que eu preciso de mais audiência pública, que eu preciso de mais relatórios, mais informações, mais convocação de secretário, convocação de técnico. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. O faria se fosse orientação do meu bloco, da minha bancada, da minha liderança, de fazê-lo, por uma questão politicamente lícita, que é a obstrução. Não fiz, que eu tenho opinião formada sobre o assunto, sobre os diversos assuntos, e esse é o tempo. Espero que a nossa posição possa prevalecer, que é de rejeitar em toto tudo, mas se a maioria da casa entender que não, aí sim teríamos que, seria a minha opinião, vou levar até a minha bancada, até o meu bloco, até aqueles que entenderem que esse é o caminho, de procurar apresentar diversas emendas. Eu já citei algumas aqui. Acho que deve ter uma aplicação diferenciada. Se for aplicar agora, ou temos a cláusula de vigência, no mínimo, vai jogar tudo isso para quando tiver um reajuste, ou no mínimo para aquele que ultrapassar o teto dos 14%, fica depois. No mínimo, o que for a incidência na faixa até 6 salários mínimos para os atuais aposentados, fica para depois. No mínimo, que se conceda um benefício àqueles que tiveram uma dedicação maior, que não tiveram benefícios extraordinários, eu não vou te falar irregulares, eu me entendo assim, mas tiveram benefícios, postilamentos, que entraram sem concurso, sei lá. Agora, o servidor que entrou com concurso, ficou 25 anos, aposentou com determinada idade, esse aí não é possível, que nem esse vai merecer o mínimo de atenção desse legislativo. Se não merecer, lamento. Da minha parte, merecerão. Não é possível que nós vamos apenas criticar, que a reforma é dura, porém necessária, porque a crise fiscal é grande, e não vamos apresentar outras soluções para a crise fiscal? Existem outras. Há pouco tempo, lembrei de uma delas, possível de ser aplicada ainda esse ano. Aqui, a Assembleia, presidente, discutiu uma questão extremamente polêmica, e eu pessoalmente até nem imaginava que seria assim, a questão do que a Assembleia entendeu que havia uma compensação pela Lei Candir, Lei Complementar do ICMS, devido pela União. Foi um entendimento que a Assembleia teve, lutou por isso, acabou, o governo do Estado e dos demais estados fizeram um acordo, cujo acordo não é o meu tema aqui agora, mas ele estabeleceu uma transferência até 2037 de um recurso aí, que não implica em nenhum pagamento pretérito, é o que está lá, dessa dívida é zero, não tem pagamento pretérito algum, tem pagamentos futuros, das transferências futuras. Pretérito é nada, como 2018 é nada. Mas a Assembleia lutou por isso, lutou. Uma coisa que não tinha uma base legal, clara, nem nada, mas a Assembleia lutou, fui solidário ao presidente Agostinho, assinei também o manifesto, e o resultado foi esse. Mas tem alguma coisa que está na lei, está na Constituição, que é o imposto de exportação. Não diz que não pode cobrar pelo Estado, ele é a União. Mas a aplicação dele pode ser por um lado, pode ser por outro. Nós temos hoje Minas, é o principal produtor de ouro. O ouro disparou no mercado internacional. Nem sei quanto que está hoje, mas ele já passou de $2.000 a onça Troy. $2.000, ou seja, traduzindo isso em reais, mais de R$350 o grama do ouro, quando ele operou aí lucrativamente a R$90, R$100 o grama, ele aguenta tranquilamente 20% de taxação imediata. Isso está na Constituição, isso está na lei, isso está em todo lugar. É só preço, não tem que meter a mão no bolso do governo federal, tem que meter a mão no bolso de quem está levando o ouro para fora, está levando sem pagar quase nada. Nós temos que tributar. Esse instrumento, nós estamos, outro nicho de arrecadação, presidente, nós estamos usando aqui a plataforma Zoom. A Assembleia paga a plataforma Zoom.
Nós estamos nos comunicando nesse momento, presidente, através da plataforma Zoom. A plataforma Zoom, notícia dessa semana, acabou de passar em valor do mercado a Vale Rio Doce. A Vale S.A. Não é Vale Rio Doce, mas nem o Rio Doce mais merece a atenção da Vale. Agora é Vale S.A. Se essa empresa Zoom, que duvido de quantos aqui sabia que ela existia em janeiro desse ano. O ano passado ninguém sabia que ela existia. Já tem se fosse uma empresa brasileira, seria a maior empresa do Brasil. Ela já vale 3 vezes o Banco do Brasil, o valor do mercado. Ela vale mais do que a soma de todas as empresas de telecomunicações do Brasil. A soma de todas. E essa empresa não paga nenhum imposto de consumo. Ela cobra, leva tudo para o exterior. Alguém aqui acha isso justo? Por que não pôr a mão nisso? Por que não tentar fazer uma tributação, o ICMS e o Imposto de Comunicação? Nós estamos comunicando aqui nesse momento e não vamos sequer tentar uma taxação, não vamos tributar esse ganho espetacular que fez que essa empresa, enquanto o mundo sofre com a Covid, enquanto o mundo sofre com essa pandemia, alguns disparam nas suas lucratividades, seu valor de mercado, assim, a nossa vista, presidente, a Assembleia está pagando e nós não vamos fazer nada, nada. Vamos nos contentar e usar a reforma da Previdência para ser um instrumento do equilíbrio fiscal? Me parece isso inadmissível. Inadmissível, presidente. Quem tem que discutir isso é a Comissão de Tributação, a Comissão de Finanças. Presidente, por favor, vamos abolir esse nome de Comissão de Fiscalização Financeira. Porque toda comissão é de fiscalização. A Comissão de Educação não se chama Fiscalização Educacional. A Comissão de Saúde não chama de Fiscalização Sanitária. Ela tem a obrigação de fiscalizar, sim. Mas a nossa tem, sobretudo, a obrigação de ser a vanguarda do sistema tributário. Nós temos obrigação de buscar as soluções para o equilíbrio fiscal. Nós temos obrigação de buscar os nichos de desenvolvimento desse Estado. Nós temos que vestir a nossa responsabilidade constitucional, presidente. Nós, dessa comissão, e a Assembleia como um todo, não vou perder meu tempo aqui atribuindo ao governo que é responsabilidade nossa. Sou oposição ao governo. Eu sou de um partido socialista, de esquerda, dos trabalhadores. Tem diferenças ideológicas abissais com esse governo, mas ao discutir uma atribuição que é minha, que é nossa, não vou ficar xingando o governo porque não me ouviu. Não vou fazer isso, porque é apenas um jeito de eu fugir da minha responsabilidade. Nós temos, a Assembleia, uma responsabilidade intransferível. Nós somos o poder legislativo. Portanto, cabe a nós tomar as medidas que achamos que devemos. A Assembleia não tem o direito de choramingar, porque o governo atrasou, mandou numa época, mandou noutra. Se ela quisesse, ela faria a proposta que quisesse. A Constituição não impede isso. Não impede. Nós temos a obrigação de conhecer o problema ou deixar do jeito que está. Então, se foi assim, que achar que o sistema que está aí é o melhor, é adequado, ou não deve ser mudado agora, então que não faríamos nada, nem da nossa parte, nem da parte do governo. Portanto, senhor presidente, quero encerrar aqui dizendo que voto contra. Não quero saber as condições que foi feita, se é isso, não quero saber. Não vou fazer um trancamento aqui temporal para atrasar, porque não é a orientação que tem. E não vejo necessidade para o aperfeiçoamento daquilo, as convicções que eu tenho, já fiz. Claro que toda convicção pode ser mudada. Participei de várias audiências públicas, todas elas ouvi. Quando achei insuficiente, me dirigi até os órgãos técnicos do Estado, não do governo. Os órgãos técnicos não são de governo, presidente, são órgãos de Estado. Os dados
Os dados da Secretaria de Fazenda são do Estado, não são propriedade do governador, não são propriedade do... Portanto, não tenho nenhum constrangimento. Quando eu preciso, me dirijo, vejo, reclamo, peço, abra, quero ver o que tem dentro, abre essa mochila, quero mexer nela, quero ver o que tem dentro. Infelizmente, nunca me negaram. Esse reconhecimento tem que ser feito também às autoridades fazendárias do Estado, que sempre receberam com urbanidade e, sobretudo, com um senso de respeito a um parlamentar, portanto, de respeito ao setor, ao Poder Legislativo. Portanto, eu me dou por satisfeito aqui, presidente, em termos de informação. A minha insatisfação é com o texto, que vem com todo elogio que pode merecer, deve merecer. Vossa Excelência, não vou acompanhar nenhum voto de nenhuma emenda, presidente, por mais que eu tenha simpatia pelo seu esforço, o meu voto será um voto de alto a baixo, contrário. Portanto, votarei contrário ao projeto para, mais à frente, somar forças com os demais colegas, demais pares aqui da Assembleia Legislativa para ter a mesma atitude. Aí, se isso não prevalecer, aí sim nós viríamos na busca de emendas, mas não é o que queremos agora. Queremos agora é a rejeição completa, é assim que voto, mesmo reconhecendo o esforço de Vossa Excelência, o esforço da nossa nobre relatora, essa querida deputada, essa simpática e competente economista, minha colega Laura Serrano, deputada Laura Serrano, nobre deputada Laura Serrano. Então, eu deixo aqui registrado meu voto, presidente, e as explicações necessárias para quem nos acompanha sobre a atitude que tomo hoje, que tomarei no futuro, junto com a minha bancada, com o meu partido, com o meu bloco parlamentar, em relação à votação aqui e depois em plenário. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente, votarei contra e, em caso de emendas, simplesmente me absterei sobre qualquer que seja emenda apresentada, à medida que me reservarei em todo para caminhar junto com o bloco naquilo que achar que deva. E também dando uma colaboração, quero deixar isso claro aqui, na questão da tramitação. Não é o meu propósito aqui, mas poderá ser em outros momentos o propósito da obstrução, que não é a orientação que tenho nesse momento e não é o que eu acho adequado. Também, por modo próprio, não faria, mesmo se eu tivesse essa intenção. Presidente, muito obrigado pela atenção de todos. Boa sorte para quem quiser continuar com esse projeto. Boa sorte, porque da minha parte, o voto é não.